Vem aí o meu, o teu, o nosso segundo encontro de quimbandeiros. Sou quimbandeiro, sou personalité. Hoje falo com o Centro de Espírita Ubirajara e Vó Chinica, da Encruzilhada, Ilha de Oxum e Pai Oxalá. Boa tarde, Babá Leandro. Boa tarde. Boa tarde, Babá Jober. Boa tarde. Gurias, esse tema desse ano, sou quimbandeiro, sou personalité, nós estamos conhecendo um pouquinho mais da quimbanda, de cada casa, a rotina de cada casa, propriamente dita. Então, eu gostaria de iniciar esse bate-papo informal com vocês, já falando um pouquinho sobre a quimbanda de vocês. Então, vamos iniciar perguntando quais os Exus que vocês cultuam, que vocês trabalham. Para o Babá Leandro primeiro. Nós cultuamos a parte da quimbanda, umbanda e quimbanda, na verdade, e a quimbanda em si nós usamos, na verdade, duas pilastras, que é seu Lucifer, meu pai é o Mulu, né, e depois aí vem vindo o segmento de povo de rua em si, bará da rua, bará de luz, barazilu, e os donos da casa são o Exu Marabô, cigana da praia, seu barazilu e a cigana das almas, junto com meu pai, seu Zé Pilintra, são os donos da nossa casa. Babá Jober, qual Exu que você trabalha ou cultua? O Exu Marabô, e a Cigana da Praia, né? Cultuamos também Exu do Dinheiro, entre outras obrigações, né, particulares, e, enfim, né, junto com o Oráculo de Exu, que nós adquirimos com o tempo, conhecendo mais a quimbanda, foi aprimorando, então a gente foi tendo esse entendimento e conhecimento que foi passado para nós e hoje passamos para os filhos da nossa casa. Bom, agora falando um pouquinho sobre a questão da quimbanda em si, sobre a questão até que tu citasse agora sobre o oráculo, eu gostaria que tu e o Leandro fizessem assim, um breve relato para nós, contando um pouquinho de como foi o início dessa quimbanda de vocês, como é que tudo começou? Na realidade, nós começamos uma quimbanda de Imbaé, que muito bom, e sempre será, né? Que eu iniciei no Seu Hildo, que hoje, né, não existe, ele faleceu há muito tempo. E aí passei a conhecer o Vanderlei, que é conhecido como Loca, né? Do Tranca-Rua, do Cacique Sete Penas Brancas. Com 8 anos de idade eu fui para casa dele. E dali foi indo. Só que precisava um pouco mais. E aí busquei a quimbanda que a gente tem hoje, né? Registrada em cartório, pela federação, porque precisávamos de mais conhecimento, mais base ainda. E aí entramos numa nova quimbanda, digamos assim, né? Sim. Que é a que pertencemos hoje, né? De Sambirá. Sim. Né? Agora, Leandro, dia desses nós acompanhamos uma publicação tua nas redes sociais, onde tu falas de uma passagem, né? De um tempo de guri desacreditado, para um homem respeitado na sua vida pessoal e na sua vida religiosa. Então eu queria ver assim, ó, diante disso, qual foi a importância da quimbanda nessa transição da tua vida e como tudo começou? Na verdade, eu entrei para Umbanda. Na verdade, eu nasci dentro da religião em si, porque o meu cacique, o Vanderlei, né, que é conhecido como Loca, é o meu pai de sangue, né? Então, diz ele que desde pequeno me levava na Umbanda dele, me botava no banquinho, mas isso eu não me lembro. Então, não tem como eu falar uma coisa que eu não me lembro. Mas aos 6 anos de idade, eu botei roupa branca e entrei aonde meu pai era cacique, no reino de Santa Bárbara, na José do Patrocínio, lá no Porto. Aí, aos 6 anos de idade, eu entrei para a Umbanda do meu pai. Quando eu fiz 12 anos, para mais ou menos 11 anos, eu comecei a participar da quimbanda, porque, na verdade, meu pai não deixava ainda eu participar da quimbanda de Exu. Aí, comecei a participar. Sim, como toda criança, como eu botei, né? Aos meus 14 anos, 15 anos, eu sempre sou um rapaz, um guri, né? Tava na esquina, tinha os amigos, tinha aquela coisa toda. E aí as pessoas sempre falam, né? Ah, é guri de esquina, não vai ter futuro, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aonde entrou, na verdade, o meu pai, seu Zé Pilintra, que eu com 14 anos já estava trabalhando, já era pronto com ele, com todos os meus pais. E ele entrou e me deu um caminho na minha vida, na verdade. Aí eu comecei a seguir e aí foi indo. Hoje eu estou com a minha casa, tenho meus filhos, tenho as minhas obrigações. E eu sempre digo, um guri onde não depositavam, né, nada, hoje, graças a Deus, eu tenho um discernimento suficiente para atender as pessoas e ajudar na vida delas, e não só na delas, como na minha, porque eu acho que a gente tem que provar, não para as pessoas, primeiro a si próprio. Eu me provei junto com a força dos meus pais, então hoje eu posso falar o que eu passei na minha vida, que foi essa história que eu botei um pouco no Facebook. Inclusive, até nesse trecho, nós observamos a relação de fé e amor que tu tens com o Exu Zé Pilintra.
aonde várias vezes tu te reverencia a ele como sendo até o teu rei, né? É o meu rei. Então eu gostaria de saber hoje o que esse Exu, o Zé Pilintra, representa para ti na tua vida hoje. Olha, na verdade nós estamos só falando de Quimbanda, né? Porque a Mãe Oxum também representa tudo, mas é um conjunto. Eu tenho pra mim que são religiões feitas diferentes, mas elas andam paralelas e elas têm que chegar ao mesmo lugar. Então quer dizer que a minha Mãe Oxum é maravilhosa, divina, e ela tem que ir junto com meus Exus. E pra mim o começo foi a minha Quimbanda, né? Sim, tu então começou na pra mim, Quimbanda, seu Zé né? Pilintra me deu condições de ter a Mãe Oxum na vasilha hoje, de ter a minha casa. Foi o Exu que me deu isso. Foi através do meu oráculo, que é o nossa comunicação com nossos pais, atendendo os consulentes que chegavam, né? E aí foi indo e foi me dando condições de ter condições financeiras de me aprontar no africanismo. Então, para mim, o seu Zé Pilintra é meu rei. Com certeza. Agora, Jober, a Quimbanda também teve essa participação de transição pessoal e religiosa na tua vida? Nos fala um pouco sobre isso. Ah, sim, vários sentidos, tudo assim. Que eu sempre digo que para mim é a minha vida, né? Eu tenho a minha família, é eles. Tudo assim, em geral. Eu não consigo dar um passo sem lembrar que eu tenho a espiritualidade do meu lado dia e noite. Eu vivo a minha vida pessoal, mas eu vivo a minha vida espiritual dia e noite para mim mesmo. Para os meus filhos, para as pessoas que precisam, entendeu? Então já é uma coisa que é minha, assim, eu não tenho muito o que te dizer. Nasci com isso comigo. Tanto que meus familiares todos hoje não pertencem, são todos, né, de uma outra religião, e só eu segui. É a minha vida, é o meu tudo, né? Sim. Gurias, eu gostaria de saber se vocês cultuam, além da Quimbanda, se vocês somam essa Quimbanda com alguma lei espiritual. E como isso funciona no sentido daquilo, claro, que vocês puderem falar, né? Sim. Outro tipo de religião ou outra espiritualidade? Dentro da Quimbanda, se vocês cultuam uma outra lei, como tu citaste lá no início, citasse uma lei que vocês cultuam, então a gente gostaria de saber um pouquinho mais sobre essa lei, dentro do que tu puder falar, claro. Sim. Na verdade, a gente fala numa lei que eu acho que todo segmento de Quimbanda existe vários segmentos, né? Sim. Que a gente separa por classes dentro da minha Quimbanda, né? Fundamento de Imbaé, Nagorador, Mocelê, e aí vem o nosso que é Sambirá. Então eu digo que quando eu falo em função do segmento da lei, eu falo do fundamento Sambirá. Eu, além de ter todos esses reis na Quimbanda, o seu Zé Pilintra ser meu rei, o meu fundamento engloba tudo isso. Ele está acima do seu Zé Pilintra, está acima de tudo, e eu sigo esse segmento. Quando eu digo lei fundamento, que eu não falo toda hora, mas é ele que eu sigo. Porque o seu Zé Pilintra recebe ordens do fundamento que... Sim. Tu acreditas, então, que essa lei de Sambirá, de uma certa forma, podemos dizer que veio acrescentar na Quimbanda que tu já tinha? Sim, na Seria verdade, uma soma de forças, então? Não diminuiu nada, pelo contrário. Só acrescentou. Tanto que nós vínhamos num fundamento de Imbaé, que era um pouco menor, né? E nós fomos para Sambirá e aonde acrescentou. Na verdade, ele somou, ele não veio subtrair, ele veio somar, porque já era dentro da linhagem mesmo. Só foi complementado mais obrigações e me deu o poder de poder fazer algo a mais. Uma soma de forças, então. Uma soma de forças espirituais. E para encerrar, gurias, eu gostaria que cada um de vocês falasse o que a Quimbanda hoje representa na vida de vocês como um todo. Na verdade, eu sou uma pessoa suspeita em falar, porque assim, ó, além de nação, de caboclo, preto velho, cigano, eu sou doente por povo de rua, de tanto amor, assim, tanto que aqui dentro da minha casa, geralmente eu faço muito mais Quimbanda do que linha branca. Eu faço linha branca quando defumo, quando ilumino meu congá, quando faço a minha oração, tô fazendo a Umbanda, mas eu faço muito Exu. Então, na verdade, o Exu é ligado em nós, na materialidade, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu tento fazer na minha vida pessoal, nos meus filhos, na minha casa, tudo é religião, é Quimbanda. O Exu tá sempre presente. O Exu limpa, descarrega e abre o caminho, a pombagira movimenta e traz o doce. Então, eu sou sempre ligado nisso aí. Sempre, Sim, a sempre. gente sabe hoje que o Exu tá uma força muito grande, né? Se tornou Com uma certeza. força muito grande. E o Exu é terra, né? É. Jober, um breve relato para nós. O que a Quimbanda significa hoje para ti na tua vida? Olha, já diz, né? Minha vida. Não tenho muito, assim, que eu diga. Acho que já... no momento que tu diz assim, a tua vida é tudo, né? Tanto que eu vivo dia e noite, né? É eles para mim e eu para eles. E eu acredito e vou acreditar sempre cegamente, né? É a minha força. A nossa força, né? Sim. A gente pode observar na trunqueira do Ilê, do Babá, Jober e Leandro, o amor que eles têm, né, pelo povo de rua, pelo povo de Exu. Inclusive está aqui do meu lado
o Exu Zé Pilinta, né, tão reverenciado nas redes sociais pelo Babá Leandro, juntamente com os outros Exus. Então a gente percebe esse amor e essa fé que eles têm. Não sei se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Na verdade, eu acho que eu quero te parabenizar em primeiro lugar, porque eu acho que isso aí que tu tá fazendo, né, é muito bom, é excelente para Pelotas mesmo, que tem que levantar. Todas as outras cidades têm já uma mídia, então hoje tu veio acrescentar. Isso eu tenho certeza que tu vai ser bem vista também, não só pelas pessoas, como também na parte na espiritualidade, porque tu tá fazendo uma coisa que deveriam muitos fazer. Não denegrir imagem, não falar mal, não criticar, e sim somar e crescer. Eu acho que tu tá de parabéns. Parabéns. Muito obrigado, guris. Então ficamos por aqui hoje com Sou Quimbandeiro, sou personalité, e foi um prazer, uma honra estarmos conhecendo hoje um pouco da Quimbanda no Ilê de Pai Jobert e Pai Leandro. Muito obrigado.